Bom, continuando então, a gente agora vai falar sobre juro composto. O juro composto, inclusive, você vai precisar usar uma calculadorazinha aí, tá? Já providencia uma calculadora, seja do celular. Inclusive na prova você vai poder usar calculadora. Bom, no regime de capitalização composta, que a gente chama de juros compostos, é mais fácil de falar assim, os juros em cada período de tempo são calculados como o produto do montante naquele período pela taxa de juros. O Estado, as empresas, os bancos, eles usam o sistema de juro composto no cálculo dessa correção. Tá? Na verdade, o juro simples, ele quase não é usado. A gente usa na aula, assim, para finalidades didáticas, né? Para o aluno entender como é que é isso, essas questões de matemática financeira e tal. Mas o importante mesmo é o juro composto. É esse que a gente tem que fixar realmente a nossa atenção. Né? Mas vamos comparar um com o outro. Será que dá diferença? Né? Vamos ver, uma pessoa que investiu R$ 10.000 a uma taxa de 1%. Aí vamos comparar como é que fica em juro simples e em juro composto. Tá? No primeiro mês, você observa aqui, olha, dá a mesma coisa. Juro simples deu R$ 100, juro composto deu R$ 100. Né? No segundo mês, de novo, o juro simples, o banco vai cobrar lá R$ 100, né? E se for o juro composto, vai ser R$ 101. Já aumentou um pouquinho aqui. A gente vai ver por que aumenta assim. Tá? Aí terceiro mês, olha, o outro continua R$ 100. Aqui já foi para R$ 102,01. Né? Quarto mês, R$ 103,03. E o outro continua com R$ 100. Né? Quinto mês, o outro continua com R$ 100. E no juro composto, R$ 104,06. Sempre dá um quebradinho a mais. É esse quebradinho que vai fazer toda a diferença no final da aplicação. Né? Vamos ver aqui qual será essa diferença. Olha só. Se for essa aplicação a juros simples, o montante vai ser R$ 10.500. Mas lá no juro composto vai ser R$ 10.510,10. Né? Já teve R$ 10,10 aqui a mais. Né? Então vamos ver por que isso acontece. Na verdade, né, o montante, que a gente sabe, né, que é o capital inicial somado com os juros. Agora, quando é no juro composto, tá, o montante é obtido por essa fórmula aqui. Né? Montante é igual ao capital vezes, aqui entre parênteses, 1 mais I, que é a taxa. Né? Depois que você fizer essa continha, você eleva a T, que é o nosso tempo. Tá? Então a fórmula é um pouquinho diferente, por isso que eu falei que vai precisar de calculadora, que a gente vai ter que trabalhar com potências, né? Potências inclusive de números fracionários. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente acabou de ver, né? Se a gente fosse usar diretamente na fórmula, seria assim, ó, M vai ser 10.000, que é a letra C, vezes 1 mais a taxa, ou seja, 1 mais 0,01, porque a taxa foi de 1%, né? Significa 0,01, né? Elevado ao tempo, que é 5. Olha, T são igual a 5 meses. Né? Então, fazendo essa continha lá na calculadora, elevando a potência, etc., vai dar isso aqui, 10.000 vezes esse valor aqui, 1,05101. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar os tais valores que a gente viu na tabela, R$ 10.510,10. Né? Eu peguei esse exemplo aqui do nono ano. Essa matéria é uma revisão do nono ano, na verdade. Claro que é uma revisão com aprofundamento. Então eu peguei um exercício lá do nono ano para você refrescar aí sua memória. Qual é o montante a ser pago? Olha, montante, a gente vai estar falando de juro composto, então a gente vai usar essa formulazinha aqui. Então, qual é o montante a ser pago ao final de 5 anos? Fica logo atento ao tempo, olha. Por um empréstimo de R$ 2.000 a juros compostos, sabendo que a taxa é de 0,5% ao mês. Né? A M significa ao mês. 0,5% é 0,5%, é menos do que 1%. Né? Eu sublinhei essas coisas aqui para você ficar atento, porque tem muita gente que na hora da prova, né, sai trocando os números todos aí, é claro que vai encontrar a resposta errada, não tem nem o que fazer. Por isso que eu estou insistindo tanto em você prestar atenção. Né? Então vamos ver como é que a gente resolve isso. Bom, lembrando, né, o 0,5% significa 0,005. Eu já tinha dado esse exemplo. Né?
A fórmula que a gente vai usar vai ser essa, que é o cálculo do montante para juro composto, porque ele falou aqui, juros compostos, né? E a fórmula, jogando os valores na fórmula, né, vai ser M igual a 2.000, que é o capital, vezes 1 mais a taxa, elevado ao tempo, que é 60. Ah, professor, mas não é 5? Não, não, é 60, pelo aquele motivo que eu falei. Como ele disse que é ao mês, então tem que converter anos em meses. 5 anos vale 60 meses. Então, jogando lá na calculadora, você vai encontrar esse valor aqui e descobrir que o montante vai ser de R$ 2.697,70, tá? Mas só dá para fazer na calculadora mesmo. Na mão você vai levar um mês aí calculando, né? Bom, se alguém caiu aí de paraquedas aí no meio do vídeo, né? É só para avisar que os exercícios estão lá no primeiro vídeo, tá? Dá uma olhadinha no vídeo anterior e vê lá direitinho o que tem que fazer. Mais uma tabelinha que eu peguei do 9º ano para você refrescar sua memória. Bruna aplicou um capital de R$ 25.000 em um investimento financeiro que lhe renderia 0,9% ao mês. Olha, menos de 1%. Né? A juros compostos. Ele sempre avisa para a gente se é juro composto ou é juro simples. Ela elaborou um quadro para verificar quais seriam os seus ganhos nos primeiros meses. Né? Então, a Bruna, muito organizada, fez uma tabelinha e foi anotando lá. Então, auxilie a Bruna completando a tabela a seguir. Né? Então, no tempo 1, ou seja, né, como é ao mês, quer dizer, no mês 1, quanto é que vai ser o montante dela? Vai ser 25.000 vezes 1 mais a taxa, 1 mais I, né? 1 mais 0,009, que significa 0,9%, elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque está no mês 1. Né? O tempo é 1 mês. Então, fazendo essa continha aqui, bem fácil, você vai descobrir que o montante vai ser de R$ 25.225. Tá? Então, você continue fazendo aí, faz uma pausa aí, termina de preencher essa tabela, que eu vou mostrar o gabarito e vou passar adiante. Tá bom? Ok, está aqui o gabarito, né? Confira direitinho, vê se você não cometeu nenhum erro. Às vezes a gente se confunde na hora de usar a calculadora, né? Então confere direitinho aí. Juros compostos, né? O que a PG tem a ver com os juros compostos? Agora sim, isso aí eu não falei lá no 9º ano não, né? Mas você que já é um cara esperto, já é uma pessoa esperta, né? Já estudou PA, PG, essas coisas, já está no ensino médio e tudo. Então, vamos ver o que tem a ver o juro composto com a PG. Né? Considere um capital de R$ 4.000 aplicado a uma taxa de 10% ao mês sob o regime de juros compostos. Então, está lá, capital 4.000, taxa 10% ao mês. Então, o esquema a seguir ilustra a evolução do montante ao longo dos meses. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Não vamos usar a fórmula não, vamos só anotar, né? O cara chegou lá, depositou R$ 4.000, como a taxa de 10% ao mês, então quando passou um mês, o banco calculou lá, né, 10% de 4.000 e depositou mais R$ 400 na conta dele. Então ele já passou a ter R$ 4.400. Né? Agora, quando se passa mais um mês, atenção aqui, né? Ele vai calcular 10%, não é em cima daquele valor inicial, como era lá no juros simples. Ele vai calcular 10% em cima do valor que já tem agora lá no banco. Não é mais 4.000, agora já é 4.400. Então 10% de 4.400 vai dar R$ 440. Aí o banco não vai depositar 400, vai depositar 440. Como já tem 4.400, somando vai dar 4.840. Né? Quando se passar mais um mês, do segundo para o terceiro mês, aí de novo o banco vai repetir o procedimento. Vai calcular 10% em cima do que já está no banco. Então vai dar R$ 484 a mais. Aí o banco deposita, o cara já passa a ter R$ 5.324. Você vê que vai crescendo rápido aí o dinheiro, né? E do terceiro para o quarto mês a mesma coisa. Ele calcula 10% em cima do que tem lá no banco, que é R$ 5.324. Isso vai dar R$ 532,40. Aí o banco deposita mais esse valor, né?
e o cara já está com um montante de R$ 5.856,40, tá? Transcorrido 4 meses. Então o que a gente olha aqui? Essa sequência, 4.000, 4.400, 4.840, etc., ela forma um APG, né? Se a gente pegar um termo e dividir pelo termo anterior, 4.400 dividido por 4.000, vai dar 1,1. E se você pegar esse outro aqui, 4.840, dividir por 4.400, né, um termo dividido pelo anterior, também vai dar 1,1. Da mesma maneira aqui, do mês 3, 5.324, dividido por 4.840, também vai dar 1,1. Se você prosseguisse, pegasse esse valor e dividisse por esse, também daria 1,1. Né? Isso caracteriza uma PG, uma progressão geométrica. Então, se a gente olhar direitinho, né, a razão da PG, lá naquele caso, foi 1,1. Esse 1,1, na verdade, gente, o que é? É 1 mais a taxa. Né? É 1 mais 0,1, já que a taxa era de 10%. Né? Então, tanto é que se você jogar naquela fórmula lá, você vai ver que o montante vai variando e formando aquela sequência lá da PG. Né? Então, só para você não esquecer dessa formulazinha e saber como ela está associada à PG. Tá? Aqui você vê que o autor usou a letra N no lugar da letra T. Tá? Isso é uma questão de opção. Fica a seu critério aí. O que você gosta mais? Gosta mais da letra N ou gosta mais da letra T? Né? Vamos ver uma questão resolvida aí. Um comerciante fez um empréstimo de R$2.000 sob o regime de juros compostos a uma taxa de 3% ao mês. Determine o montante ao final do primeiro mês, o montante ao final de 6 meses, o montante e os juros ao final de 1 ano. Tá? Exercíciozinho bom para você ir aquecendo aí. Tá? Bom, começamos então a letra A, né? Ele quer saber qual é o montante ao final do primeiro mês. O cara depositou 2.000, a taxa é de 3% ao mês, né? Está aqui anotado, a capital é 2.000, a taxa é 0,03. Aplicando a formulazinha, né? A gente vai encontrar o primeiro montante que corresponde ao primeiro mês. Por isso que o expoente aqui é 1. Né? Jogou na calculadora e tal, viu que dá R$2.060. Beleza, 2.060. Isso no primeiro mês. Tá bom. E ao final de 6 meses, quanto é que ficaria? Procedimento parecido, só que agora o expoente vai ser 6, né? Antes era expoente 1, tanto que a gente nem escreveu. Aqui o expoente é 6. Jogou na calculadora, vai dar isso aqui, R$ 2.388,10. Os 2.000 iniciais, 6 meses depois, está valendo R$ 2.388,10. Agora ele pergunta, e o montante e também os juros ao final do primeiro ano, de 1 ano? Né? Bom, olha lá, ele está falando de mês e aqui ele falou de ano, então tem que converter. 1 ano é a mesma coisa que 12 meses, né? Então você vai jogar 12 lá na fórmula, naquele expoente. Né? Faz a continha, vai dar R$ 2.851,52. Isso é o montante após 12 meses. Mas ele perguntou o montante e também os juros. Claro que rendeu os juros. Começou com 2.000, já está com R$ 2.851,52. Né? Como é que a gente calcula isso? É fácil, né? É só lembrar que montante é a mesma coisa que capital mais juros. Se você isolar a letra J, né, o juro vai ser calculado fazendo o montante menos o capital. Né? Ou seja, 2.851 menos R$2.000. Isso vai dar R$ 851,52. Né? Muito fácil, muito tranquilo. Um investidor fez uma aplicação sob o regime de juros compostos a uma taxa de 4% ao mês. Ao final de 1 ano, de novo, olha o tempo, né? 1 ano são 12 meses. Só que ele falou aqui, ó, ao final de 1 ano e meio, né? 1 ano e mais meio ano. O montante acumulado era de R$ 16.206,53. Determine o capital investido inicialmente. Atenção, atenção, o que ele está pedindo, né?
Ele não está pedindo o montante. O montante ele já deu, é R$ 16.206,53. Ele está querendo saber quanto foi que o cara investiu lá no começo da história. Ele quer saber a letra C lá da fórmula, né? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente sempre deve anotar os dados que a gente retira do problema. Por exemplo, a taxa. Ele falou que é 4%, aí você anota aqui 0,04 ao mês, não esquece, né? O tempo, ele falou que foi 1 ano e meio. Ora, 1 ano e meio é 1,5, né? Mas tem que converter para meses. 1,5 vezes 12 vai dar 18 meses, né? Então o tempo vai ser 18 meses. E o montante ele deu, foi R$ 16.206,53. O que você vai fazer? Vai jogar tudo na fórmula. Claro que não tem o capital, né? O capital é o que ele está pedindo. Mas então, vamos lá. No lugar do montante, você coloca o valor correspondente. O capital a gente não sabe, a gente está querendo descobrir, né? Aqui dentro do parênteses é 1 mais a taxa. A taxa a gente sabe é 0,04. E o N, que é o número de períodos, a gente sabe, é 18 meses. Então o expoente vai ser 18. Né? Agora, para descobrir a letra C, aí você vai ter que isolar a letra C, né? Pegar esta parte aqui, né? E jogar para o denominador. Claro, né? Primeiro vai somar o que está entre parênteses. 1 mais 0,04 vai dar 1,04 elevado a 18. Né? Jogou na calculadora. Dividiu R$ 16.206,53 dividido por este valor que vai dar aqui 1,04 elevado a 18 vai dar R$ 8.000. Tá? Você tem que se acostumar direitinho a usar uma calculadora científica, tá? Não é tão banal assim não a maneira de usá-la, tá certo? Se você não souber, procura um tutorial aí no YouTube, tem muitos tutoriais explicando como é que se usa uma calculadora científica, tá certo? Bom, indo adiante, uma aplicação de R$ 1.600 rendeu ao fim de 5 meses juros de R$ 400. Tá? Então veja bem, depois de 5 meses rendeu R$ 400, rendeu juros, né? R$ 400. Mas o cara depositou inicialmente R$ 1.600. Então, sabendo que a aplicação estava sob o regime de juros compostos, conforme eu disse, ele sempre informa qual é o tipo de juros que está sendo usado, né? Então, determine a taxa mensal de juros. Agora ele quer saber qual é o valor da letra I. Atenção. Né? Ele dá essa informação adicional aqui. Utilize a aproximação raiz quinta de 1,25 igual a 1,046. Professor, por que ele falou isso? É porque ele sabe que quando você estiver fazendo suas continhas lá, você vai chegar a um determinado momento que você vai precisar calcular quanto é a raiz quinta de 1,25. Né? E se você não estiver com a calculadora na mão, ele já te deu essa chance aqui, ele já te deu essa colher de chá aqui. Já te informou quanto é que dá essa conta aqui, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, vamos calcular qual é o montante ao final dos 5 meses. Né? Como o montante é o capital mais os juros, e a gente já tem o capital, que é 1.600, e já tem os juros, que é 400, é só somar. Vai dar R$ 2.000. Né? Portanto, o montante é R$ 2.000. Ok, agora jogando naquela fórmula, né? Essa fórmulazinha aqui, no lugar do M, claro, a gente vai colocar o 2.000, né? E no lugar do C, que é o capital, a gente vai colocar o 1.600. 1 mais I. O I a gente não sabe quanto é. Aí não tem jeito, vai ficar ele esperando aqui, né? E o N, que é o tempo, né, o número de períodos, ele também falou, foram 5 meses. Então você vai colocar o 5 aqui no expoente, tá? Aí fazendo as continhas, claro, né, jogando o 1.600 para cá, ele vem dividindo. Você vai ficar com essa expressão, 1 mais I elevado a 5 é igual a 2.000 dividido por 1.600. Tá. Se você fizer essa conta, você vai ver que dá 1,25, mas ainda não descobriu o valor do I. Porque o valor do I está aqui dentro desse parênteses. E até agora você não conseguiu arrancar ele aqui de dentro, né? Então você vai ficar 1 mais I elevado a 5 é igual a 1,25, tá? Então o que vai acontecer? Para tirar esse I aqui de dentro, a gente vai ter que extrair a raiz quadrada de ambos os lados, né? Extraindo a raiz quadrada daqui, esse 5 vai desaparecer. Aliás, raiz quadrada não, raiz quinta, desculpa. Extraindo a raiz quinta, esse 5 vai desaparecer. Aí vai ficar apenas 1 mais I. E extraindo a raiz quinta daqui, vai ficar a raiz quinta de 1,25. Só que isso ele deu lá em cima.
Raiz quinta de 1,25 é esse valor aqui, 1,046, tá? Então é só substituir. No lugar disso, você vai colocar 1,046, né? E agora sim, vai isolar a letra I. Esse 1 passa para cá subtraindo, né? Então vai esse valor menos 1 vai dar 0,046, né? Então a taxa de juros quanto é? Esse valor corresponde a 4,6% ao mês, né? Sentiu que esse probleminha já é um pouquinho mais difícil, né? Então vamos mais um aqui para a gente encerrar a nossa brincadeira. Uma pessoa contraiu uma dívida bancária no valor de R$ 1.000, a qual cresceu sob um regime de juros compostos a uma taxa de 5% ao mês por 9 meses. Tá? Agora é uma dívida. O cara pegou emprestado lá R$ 1.000 e vai ter que devolver. E está correndo juros. É o juro composto, a taxa de 5% ao mês. E já demorou 9 meses. Então, como ele não conseguiu efetuar o pagamento, o cara se enrolou lá, né? Não consegui juntar o dinheiro para pagar o banco. Aí o banco optou por renegociar a dívida e fez uma proposta para ele, né? Propôs que a pessoa quitasse em uma única parcela, com juros simples, olha lá, né? O gerente foi bonzinho para ele, ó. Juros simples de 4% ao mês. Né? Ele não só jogou para juros simples, como também diminuiu a taxa. Era 5%, cadê? Era 5%, passou para 4%, né? Referente aos 9 meses de atraso. Então, determine o total do desconto proposto pelo banco para o pagamento da dívida. Geralmente o banco não é bonzinho assim não, né? Mas como isso aqui é um exemplo, né? Vale tudo. Bom, aí vem a informação adicional, né? O autor está dando aqui essa informação, 1,05 elevado a 9 é igual a 1,55. A gente vai precisar disso daqui a pouco, né? Então a gente começa calculando o montante da dívida sobre os dois regimes, né? Porque vai ter calcular como se juro composto e na situação que o banco propôs para ele, que foi de juro simples. Primeiramente, para juro composto, né? A gente vai usar a fórmulazinha do juro composto, né? Trocando os valores, no lugar do capital é R$ 1.000, no lugar da taxa é 0,05, porque era 5%, né? 5% ao mês. No lugar do tempo a gente vai colocar 9, porque são 9 meses. Fazendo as continhas, a gente vê que o montante seria de R$ 1.550. Ele não tinha R$ 1.550 para pagar o banco. Aí o banco fez a proposta. Então tá bom, vamos calcular como juro simples e ao invés de 5% eu vou te cobrar 4%, né? E você então vai ter um desconto. Tá bom. Então vamos calcular como é que fica isso. Agora a gente vai usar a fórmula de juros simples, né? J igual a CIT. Então, substituindo os valores, olha, agora é 0,04, porque a taxa agora é de 4%, né? Vezes 9, que é o tempo, a gente vai descobrir que o juro é de R$ 360. Daí quanto vai ficar o montante? Ou seja, quanto é que o cara vai ter que pagar de fato? Vai ser o capital mais os juros. O capital é 1.000, o juro foi 360, vai dar 1.360. Aí, então, mas qual é a resposta? A resposta, o cara está perguntando qual é o desconto, né? Qual foi o desconto que ele deu para o cara pagar essa dívida? É só comparar. Ele teria que pagar R$ 1.550. Mas por esse novo cálculo, ele vai pagar apenas R$ 1.360. Fazendo a diferença, né? Você vai ver que o desconto que ele ganhou foi de R$ 190. Certo? Tranquilo, mas tem que pensar, né? Tem que parar, essas coisas não são assim, é simplesmente jogar na fórmula e sair fazendo. Tem que raciocinar um pouquinho, né? Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero que você obtenha uma excelente nota nessa próxima prova.